Tudo bem, gente? Sou Tati Carriel e vou aqui pro meu quarto vídeo, não sei, já estou meio perdida. E como eu disse no último vídeo, para quem assistiu, eu vou começar hoje com alguns vídeos pro Michael Jackson. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo no dia 13, eu vou abrir isso para vocês. Eu estou gravando isso no dia 13 de 6 de 2005. Foi a data em que o Michael foi inocentado de todas as acusações que ele recebeu de pedofilia. Então, Victory Day para todos nós, fãs do Michael. We love you, Michael, forever. Então, esse é meu primeiro vídeo em homenagem a ele. Vai ser uma série de vídeos, tá? Os dois primeiros vídeos é sobre curiosidades. Porque são muitas curiosidades que eu tenho aqui do Michael e não tem como passar tudo num vídeo só. Então eu dividi as curiosidades em 2 vídeos e o último vídeo é sobre a vida do Michael. Eu vou contar tudo pra vocês do que eu sei, do que eu conheço, do que eu pesquisei sobre a vida do Michael. E sobre algumas coisas a mais também, sobre covers e tudo mais. Vai ser um vídeo extenso, mas vai valer a pena assistir pra quem é fã de Michael Jackson. Eu indico que vocês assistam, é claro, é vídeo meu, mas vai ser, eu acredito que o meu melhor vídeo, mais arquitetado, tá? Então, o vídeo de hoje é sobre algumas curiosidades sobre o Michael Jackson. Então, gente, hoje eu vou falar sobre 108 curiosidades sobre o Michael Jackson. É muita coisa, eu vou ler, tá? Aqui no meu celular, eu vou ler pra vocês, porque não tem como nem eu tentar decorar tudo isso, né, gente? Então, eu vou lendo e vou comentando com vocês, tá bom? Primeiro, seu nome de registro era Michael Joe Jackson. Todo mundo acha que o nome do Michael era Michael Joseph Jackson. Na realidade, o Michael Joseph Jackson foi um nome artístico que o próprio Michael criou, tá? O nome de registro dele é Michael Joe Jackson. E Michael Jackson era para patentes e marcas. O segundo puxando disso, é por isso que tem muita gente que pensa que o Michael pode não estar morto, porque na certidão de óbito dele o nome estava errado, estava Michael Joseph Jackson. E o nome dele não era de Michael Joseph Jackson, então, tecnicamente, a certidão de óbito não é dele, né? Mas isso é assunto para um outro momento. O que eu penso sobre isso não é para dizer agora. 3. Nasceu em 29 de agosto de 1958, às 11h20 da manhã, no horário de Brasília, em Gary, Indiana, e faleceu em 25 de junho de 2009. Eu acho que ninguém vai esquecer dessa maldita data. O quarto. Seus apelidos eram Mike, Mikey, MJ, MJJ, Applehead, cabeça de maçã, Dudu, Smelly e Joker. 5. Ele tinha 1,78 m de altura e pesava 64 quilos. Ele calçava número 42, um pé grande para uma pessoa de 1,78 m de altura, né, gente? E ele era destro, mas ele também tinha habilidade de escrever com a mão esquerda. 6. O tipo sanguíneo do Michael era A positivo. 7. Michael nasceu com uma hérnia umbilical, que foi corrigida depois. 8. Esse aqui é para os preconceituosos de plantão que acham que o Michael não poderia ter tido filhos brancos. Gente, só para esclarecer, tá? A pele, ela depende de uma série de parentescos anteriores, e não só se a pessoa é negra ou se ela é branca, tá? Ele era negro, mas como vocês vão descobrir agora, a avó dele por parte de pai era branca, e ele tinha uma tia que era ruiva e de olhos verdes, tá? Só pra esclarecer isso daí, gente, pra quem acha que a Paris não é filha dele, que o Prince não é filho dele, ainda que não fosse, não é nada que a gente tem que ficar discutindo, mas olhem direitinho pra Paris e pro Michael e dê uma comparada, tá? 9. A mãe do Michael, Catherine,
Um quarto chinesa. 10º, o Michael quase foi chamado de Ronald, o Roy, mas a avó, a mãe da Catherine, quis que ela chamasse ele de Michael. 11, ele não gostava de dirigir. Eu acho que isso é muito a cara do Michael. Não vejo ele gostando de dirigir mesmo. 12. Michael era cantor, dançarino, compositor, poeta, ator, escritor, modelo publicitário, produtor, diretor, cineasta, instrumentista vocal, estilista, coreógrafo, pintor, desenhista, storyboard e empresário. O cara era pouquinho só foda, né? 13. Seu número favorito era o 7. Eu acho que todo fã de Michael Jackson sabe disso, né? Na verdade, não era apenas o número favorito dele, ele tinha um certo misticismo aí com o número 7. E pra falar pra vocês, gente, faz um certo sentido, viu? Não sei se vocês já pararam pra pensar. Ele nasceu, como eu disse, no dia 29. 9 menos 2, 7. E ele faleceu no dia 25. 5 mais 2, 7. Michael e Jackson têm ambos 7 letras. Então, enfim, né? Mas um dia eu posso falar mais sobre isso, mas vocês vão ter que me falar aqui se vocês querem. Eu quero comentário aqui embaixo. Se vocês não comentarem, eu não vou fazer. Tá dito aí, ó. Tem que comentar aqui embaixo. 14. O QI de Michael Jackson era de 108 quando criança, e quando adolescente 119 e 164 quando adulto. 15. Ele recebeu o diagnóstico de lúpus em 1984. Então, para quem não sabia, o Michael sofria de lúpus também, por isso que ele tinha muita dor e ele acabou tomando muito remédio. Número 16. Não gostava de beber álcool, apenas vinho. Seu favorito era o branco. Na frente das crianças, o Michael bebia vinho em latinha de refrigerante, que era para não dar mau exemplo para as crianças, segundo ele. Número 17. Seu suco favorito era o de laranja. Número 18. Seus filmes favoritos eram ET, o extraterrestre, Star Wars e, claro, Peter Pan. 19. O Michael se autodenominava Peter Pan, porque ele não queria envelhecer. 20. Seu lugar predileto era a Disney. Não é nada chocante isso, né, gente? 21. E a melhor atração da Disney para ele era Piratas do Caribe, da Disneylândia. Número 22. Tinha uma coleção de ursos de pelúcia em seu quarto. Número 23. Michael odiava palavrões. Gente, eu teria um sério problema se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer o Michael. Eu ia ter que me controlar muito, porque eu sou a pessoa que fala mais palavrão assim aqui em casa, por exemplo. Eu ia ter um sério problema com isso. Eu não ia querer ficar falando palavrão perto dele. Problema sério isso. Ao longo da vida do Michael, o único palavrão que ele falou mais, era vá pro inferno, que ele começou a falar pra imprensa na época do seu julgamento. Ele não passava disso, ele achava muito ofensivo. Michael era uma pessoa muito doce, gente, sem palavras. Número 24. Apesar de ser o rei do pop, o Michael não gostava muito de pop. Essa eu acho que acho que a maioria não sabia, né? O Michael, na verdade, ele gostava de rock. E tamo junto aí, Michael, porque um dos únicos pops, eu falo um dos únicos hoje porque eu gosto do Rodrigo Teaser, que é cover de Michael Jackson, mas eu gosto das músicas dele também, porque antigamente seria só o Michael mesmo, do pop, que eu gosto. 25. Seus passatempos eram assistir desenhos, assistir filmes, ler, jogar videogame, brincar com crianças e animais. Número 26. Gostaria de ter conhecido Michelangelo. 27. Seus autores favoritos eram Shakespeare, Somerset Maugham, Whitman, Hemingway, Taiwan, Jung, Charles Dickens e o poeta Robert Burns. 28. Michael procurava prostitutas, mas não era por sexo. Isso daqui é uma coisa interessante, gente. Ele procurava as prostitutas para conversar, porque ele queria entender por que elas levavam aquele tipo de vida. Ele não tem nenhum registro dele ter tido relação sexual com prostituta. 29. Seus títulos e méritos são Doutor Honoris Causa em Ciências Humanas, PhD, membro honorário da Fundação Mundial de Karatê, criador da Fundação Hilda World e da Fundação Hilda Kids, embaixador humanitário na África, rei do pop e figura caridosa. 30.
Sua literatura favorita eram sobre filosofia, história, cultura das raças e povos, cinema, arquitetura, artes em geral. 31. Seus compositores favoritos eram Tchaikovsky, Prokofiev, Claude Debussy. 32. Suas cantoras favoritas eram Diana Ross, Whitney Houston, Aretha Franklin e Barbra Streisand. 33. Seus cantores favoritos são James Brown, Jack Wilson, Stevie Wonder, Lionel Richie e Rammstein. 34. Suas bandas favoritas são The Beatles, Bee Gees, Eagles e Black Eyed Peas. Gente, na hora que eu li esse Black Eyed Peas, eu falei, como assim? Black Eyed Peas no meio dessas bandas, né? O Michael tinha um gosto afinado. Eu não gosto de Black Eyed Peas, mas por algum motivo ele gosta. Ele gostava. 35. Suas inspirações são Fred Astaire, Sammy Davis Jr., Gene Kelly e James Brown. 36. O personagem favorito do Michael era o Pinóquio, gente. Pinóquio, ai que fofo, gente. Por quê? Queria saber por quê. Se alguém souber, me fala, porque eu não sei, só sei que era o Pinóquio. 37. Suas roupas favoritas eram em público roupas brilhantes e em casa surradas, moletom e pijama. Michael adorava pijama. 38. Michael amava Skittles, mas olha só, ele não comia os verdes. E ele amava M&M, mas ele não comia os marrons. Interessante, né? 39. Michael se tornou vegetariano nos anos 70, mas ele voltou a comer frango e peixe durante a turnê Bad, em 1987, devido às exigências médicas. Ainda assim, ele não gostava de comer nenhum tipo de carne. Na verdade, dizem que o Michael não gostava de comer. O que ele gostava, que eu sei, era o frango do KFC. Ele era viciado em KFC. Ele disse que ele comia, que tinha que parar ele de comer. Falava, para, porque ele passava dos limites. 40. Em seu camarim, Michael pedia doces e sucos, chocolates e água. Certa vez, encheram seu camarim com bebidas alcoólicas. Michael pediu que retirassem tudo e trouxessem doces para ele. 41. O seu tom natural de voz era barítono. Isso é muito interessante, gente. O Michael, ele era barítono contra tenor. Só que ele gostava de cantar num tom mais fino, né? Mais agudo. Então ele treinava muito o falsete dele. Ele treinava 3 horas diárias para alcançar esse falsete. 42. O tom de voz falado de Michael também não era tão delicado. Não sei se vocês sabem disso, mas o Michael, ele também forçava para falar mais delicado. Ele gostava de falar daquela maneira. 43. Ele era faixa preta em karatê e kung fu. 44. Os irmãos do Michael continuavam a tirar sarro dele por ele usar meias brancas. Só que ele nunca parou de usar. Ele falava, não, eu não vou parar de usar. E por mais que os irmãos dele enchessem o saco dele, ele não parava de usar. E ele mesmo disse que acabou que isso deu certo, porque depois do sucesso dele, as pessoas começaram a usar, né? Voltou a moda da meia branca e com o sucesso dele as pessoas passaram a usar até calça curta. 45. O Michael era testemunha de Jeová. Uma coisa aqui que não tá aqui, inclusive, ele não comemorava o Natal por ser testemunha de Jeová, né? Só que ele nunca impediu os filhos de comemorar. Ele achava que eles tinham o direito de fazer isso, se quisessem, ganhar presentes e tal. 46. A mensagem que aparece no início do vídeo de Thriller foi feita por causa da religião do Michael. Mais especificamente porque a Catherine, né, a mãe dele, não gostou, achou o clipe meio assustador. E ele acabou ficando um pouco receoso em colocar aquele clipe que ele teve tanto trabalho para fazer. Ele estava pensando em não colocar o clipe. Aí chegaram e falaram para ele, Michael, e por que você não coloca uma legenda no começo do vídeo e tal, explicando que é cenas fictícias, não sei o quê. Aí ele achou que isso resolveria todos os problemas e foi o que foi feito. 47. Paris, a filha do Michael, recebeu esse nome por causa da cidade de Paris, né? Ela nasceu na Cidade da Luz. E também como homenagem a Paris Hilton. 48. Essa daqui é complicada. A relação do Michael com seu pai sempre foi muito conturbada, né? Ele, desde muito pequeno, era obrigado a ensaiar horas a fio.
E se eles não alcançassem, né, não só ele, como todos os irmãos, se eles não alcançassem o que o pai deles queriam, eles apanhavam. Mas o Michael era o que mais sofria. Acredito que porque ele tinha mais talento, querendo ou não, o Michael sempre foi o mais talentoso dentre os irmãos. Então, o pai realmente judiava muito do Michael. E o Michael era muito delicado, então ele chegava, ele falou que ele chegava numa entrevista pra Oprah, ele falou que ele chegava ao ponto de ver o pai dele vomitar e ficar doente, porque ele morria de medo do pai. E é muito triste essa história, gente. Inclusive, o pai dele falava que ele era feio e isso deixava ele muito, muito triste. Ele disse uma frase que acho que ficou marcada nessa entrevista, que é: eu amo meu pai, mas eu não o conheço. E ele diz, inclusive, que ele perdoou o pai dele. Eu espero um dia poder perdoar também, porque, honestamente, gente, não gosto do pai dele. Número 49. O Michael era muito bom em correr, de tanto que ele corria do pai dele. Ele acabou gostando de correr. Número 50. Michael não era gay, tá, gente? Isso daí eu acho que é um outro ponto que todo mundo fala, que o Michael era gay. Ele foi assexuado durante uma boa parte da vida dele. Eu acho que ele não queria contato nem com mulher, nem com homem, nem com nada. Mas ele sempre gostou de mulher. É que o Michael, ele não achava que o sexo era tão necessário até uma parte da vida dele. Ele demonstra isso em algumas entrevistas. Ele gostava de mulher, mas ele era um gentleman, né, sabe? Ele gostava de cuidar da mulher durante um bom tempo. Então, foi depois de um certo tempo que ele passou a, a demonstrar que tinha virado um homem mesmo. Né? Por muito tempo ele foi uma criança adulta, então ele não via necessidade de sexo. 51 é relacionado a isso mesmo, sobre os relacionamentos dele. O Michael não se relacionou com muitas mulheres, mas a gente tem registros aí da Brooke Shield, né, que ela é a atriz da Lagoa Azul. Ele namorou com ela um tempo. Inclusive ela disse que ele era muito delicado e que eles não tinham relações sexuais. Né? Era uma coisa bem inocente. Mais tarde ele se casou 2 vezes, uma vez com a Lisa Presley, né, com a filha do rei do rock, e depois ele se casou com a Debbie Rowe, que é a mãe da Paris e do Prince. E ele também tinha uma queda pela Diana Ross durante muito tempo. Ele gostava muito dela. Inclusive teve gente que falou que as cirurgias plásticas que ele fazia, que ele queria ficar parecido com ela. Ai, altas coisas que, ó, não sei de onde sai. Na cabeça das pessoas, gente, nada a ver. Número 52. Ainda na infância, Michael fazia dezenas de shows por mês. E alguns dos locais onde o grupo Jackson's 5 se apresentava eram casas noturnas. E esse é um ponto que eu acho importante, porque é aí que entra a sexualidade do Michael ter sido atrasada. Ele viu o sexo quando criança de uma maneira muito suja, né? Ele conta que ele viu pessoas transando no mesmo quarto que ele era apenas uma criança. Então, ele viu o sexo de uma maneira muito suja e ele demorou para conseguir encarar isso de uma maneira legal. Número 53, o Jackson's 5 teve uma animação com 23 episódios. Foi ao ar em 1971. 54. Em um dos comerciais da Pepsi que ele estava gravando, o Michael sofreu um acidente. Começou a pegar fogo no cabelo dele, ele estava super envolvido na... Existem até vídeos sobre isso, qualquer coisa eu coloco até um pedacinho aqui pra vocês. Ele estava super envolvido com o que ele estava fazendo, ele demorou muito para perceber e, enfim, causou um dano grave, queimaduras de terceiro e segundo grau.
Por isso muita gente pensa que ele era careca. Ele não era careca, gente. Ele não era careca. O Michael, ele ficou com um pedaço aqui no meio da cabeça, onde, né, ele tinha que usar aplique, mas ele não ficou inteiramente careca. Mas foi realmente muito grave, ele passou por cirurgias e por conta disso ele começou a usar aplique. Mas só mais tarde que ele começou a ficar calvo. Então ele fez a tatuagem aqui nessa parte aqui do rosto, né? Porque o Michael, ele sempre deixou um cabelo curtinho aqui nessa volta do rosto. Então, como começou a cair, ele fez a tatuagem nessa parte do rosto. E o cabelo dele era curtinho e encaracolado, então ele começou a usar peruca. Mas ele nunca ficou careca, segundo o atestado de óbito dele. 56 é outro assunto importante aqui, vitiligo. O Michael tinha vitiligo, gente, tá? Só pra deixar claro pra quem ainda acha que o Michael clareou a pele, que ele pagou milhões pra ficar branco. Gente, o Michael tinha orgulho da raça dele, ele não queria ficar branco. Ele não teve escolha em ficar branco, ele tinha vitiligo, uma espécie de vitiligo muito grave. E ele começou a ficar com muitas manchas brancas na pele. No começo, inclusive, ele tentou esconder isso de todo mundo, né? Começou a surgir uma manchinha aqui, uma manchinha ali. Ele mesmo ia lá, cobria com maquiagem, começou a usar os esparadrapos no dedo. Isso aí é uma outra coisa, tá? Ele começou a usar os esparadrapos para esconder as manchas. E acabou se tornando clássico dele, né? Mas era pra isso inicialmente. Só que aí começou a ficar tão grave, ele começou a ficar com tantas manchas que ele não conseguia mais esconder. Aí ele teve que falar com a maquiadora dele. Isso é a maquiadora dele que falou, gente, não foi ele, tá? Ele teve que falar com a maquiadora dele, que começou a cobrir as manchas com maquiagem. No início eles começaram a usar a maquiagem mais creme escuro, né? Pra deixar mais da cor da pele dele mesmo. Mas com o passar do tempo ele ficou com tantas manchas brancas que era mais fácil deixar ele branco do que deixar ele negro. Então, por isso, ele começou a ficar branco. E nesse ponto, dizem que o médico falou pra ele que, né, era desejável que ele clareasse as manchas, as poucas manchas que tinham sobrado no corpo dele. Né? Então, ele deu uma clareada nessas manchas. Mas o Michael não fez clareamento de pele. Ele apenas tinha vitiligo. Tanta gente tem, né? E ninguém não se fala, né? Nossa, o cara ficou branco porque quis. Né? Com o Michael tudo era complicado, né, gente? 57, o Michael era o sétimo de 9 irmãos. Eu acho que isso aqui a maioria sabia. Número 58, James Brown foi uma das grandes influências do Michael. Número 59, apesar do sucesso na infância, o Michael era uma criança triste. Ele se sentia triste e solitário. Ele mesmo disse isso. Eu acho que é muito compreensível, né? Ele não teve infância, ele era adulto quando criança e criança quando adulto. 60, quando mais velho, o cantor revelou que gostava de estar com crianças de parque de diversões, de jogos e brinquedos, porque não teve nada disso na infância. Número 61, na adolescência, o Michael tinha muitas espinhas e isso fazia se sentir muito triste. Ele se sentia feio, ainda mais quando o pai pegava e falava pra ele que ele era feio. Inclusive, ele conta uma história na entrevista com a Oprah, se eu não estou enganada. Ele conta que uma vez ele estava com os irmãos dele, né, no Jackson's 5 ainda, ele era pequenininho. E estavam todos os irmãos e chegou uma fã e começou... onde está o pequeno Michael? Onde está o pequeno Michael? E apontaram para ele tá aqui, né? Diz que ela pegou e falou... Nossa, isso é ele? Como o ser humano consegue ser imbecil, né? Ele não estava maquiado, não tinha nenhum tratamento de imagem, ele tinha espinhas. E daí? Gente, eu fico passada com essas coisas, de verdade. Número 62. Seu pai dizia que seu nariz era horrível e muito grande, que ele não tinha herdado aquilo dele, que ele tinha herdado aquilo da Catherine, que é a mãe do Michael. E o Michael se sentia muito mal com isso, né? Então, já fica claro aí o porquê dele querer mudar o nariz, né, gente? Inclusive,
Eu vou até comentar aqui com vocês sobre isso já, porque isso não tá aqui na lista. O Michael, ele não quis, ele até quis mudar o nariz, ele juntou o útil com o agradável, mas ele não fez a cirurgia porque ele queria ficar com o nariz fino. Ele quebrou o nariz num show e ele precisou fazer a cirurgia. Aí ele aproveitou para deixar o nariz mais fino, porque ele não gostava do nariz dele, ele tinha complexo. E aí ele afinou o nariz, só que ele começou a ter problemas para respirar, ficou muito ruim a cirurgia. E ele teve que fazer uma nova cirurgia para conseguir respirar, para conseguir, né, vamos dizer, viver melhor. E aí, com o passar do tempo, ele acabou fazendo outras cirurgias para deixar ainda melhor a respiração dele. Ele falava que isso ajudava ele a cantar melhor, a ter um agudo mais intenso, tal. Enfim, gente, o Michael não fez tantas cirurgias quanto as pessoas dizem, tá? Ele não fez cirurgia no maxilar, ele não fez a bochecha. É só comparar uma foto dele antiga com uma foto dele nova. As únicas diferenças são o nariz, o furo no queixo e a pele esticada, que deixou a boca dele maior. Não mais nada. As pessoas diziam que ele tinha feito 800 mil cirurgias. Gente, ele não fez. Só pra contar pra vocês. 63 também é bem legal. Durante muitos anos o Michael teve um chimpanzé de estimação. Gente, só Michael Jackson pra ter um chimpanzé de estimação, né? Mas era o melhor amigo dele. E ele adorava aquele chimpanzé. O chimpanzé viajava com ele na primeira classe, vestia roupa de grife e circulava por premiações e shows. Ele também participava de programas de TV. E ele aprendeu a fazer moonwalk, gente. Vocês aí que não sabem fazer o moonwalk, inclusive eu, até o macaquinho do Michael aprendeu a fazer moonwalk. Dizem, isso é uma teoria, tá, gente? Não é certeza, mas dizem que o Michael queria fazer o chimpanzé falar, já pensou até em colocar cordas vocais no animal. Enfim, não sei se isso é real, tanto que inventaram de história deles, eu não sei se dá pra confiar numa coisa dessa. Mas, enfim, hoje o chimpanzé está num santuário próprio para macacos nos Estados Unidos. Em 64, o chimpanzé dele, o Bubbles, participou de Liberian Girl e Leave Me Alone. 65, gente, isso é muito legal. Na infância, o Michael tinha ratinhos de estimação no quarto dele. Número 66. A música Ben seria uma homenagem a um desses ratinhos. Não sei se isso é verdade, gente, mas pra mim faz um certo sentido, já que ele era uma criança muito solitária. E Ben é uma música sobre amigos, né? Sobre um amigo que ele não se sentia mais sozinho. Faz sentido que seja o ratinho. Número 67. A biblioteca pessoal de Michael tem mais de 100 mil livros. Gente, se eu chego num lugar desse, eu fico a pessoa mais feliz do mundo. Um dos grandes hábitos do Michael era a leitura. Inclusive tem o Frank Castle, que ele escreveu um livro sobre o Michael. O Frank era um amigo do Michael. E ele fala que quando ele ia com ele, o irmão dele, Ed, e o Michael na livraria, que o Michael falava pra ele pegar todos os livros que ele quisesse, porque não era um gasto, era um investimento. Eu acho que ele tá super certo. Durante a Triumph Tour, o Michael Jackson levava uma enorme quantidade de livros com ele, enchendo o ônibus de caixas antes de deixar cada cidade. Número 68. Michael era um pai rígido. Ele lia para os filhos dele e não deixava eles assistirem televisão. Ou seja, quem achava que o Michael era um molenga e que deixava os filhos dele fazer tudo o que queriam, estava errado. Número 69. Contam também, tá, que certa vez ele negou que a Paris conseguisse um balão. Que ela queria porque queria um balão e que a pessoa ia dar por ela ser filha do Michael Jackson, e que ele falou pra ela que ela não ia pegar o balão, porque não é porque ela é filha dele que ela pode ter tudo que ela quer. 70. Michael pagava as contas da escola particulares dos sobrinhos dele, de todos os sobrinhos dele. Número 71. A única coisa que o Michael gostava do McDonald's era o McFish. Nunca experimentei o McFish, gente. Eu tenho medo, mas eu vou experimentar só porque o Michael gostava. Eu quero ver o sabor. Número 72.
Por mais que ele tenha estrelado inúmeras campanhas da Pepsi, ele nunca gostou da bebida. Tamo junto, Michael. Pepsi é horrível. Eu já não gosto da Coca, imagina da Pepsi. Número 73. Ele encomendou retratos seus como Mona Lisa, Einstein, George Washington, Abraham Lincoln e um ET. Número 74. Frank Castle e seu irmão Ed eram crianças e estavam em Neverland, junto com George, o menino que acusou Michael de estupro. Segundo Frank, Michael suspeitava que George tinha sido manipulado pelo pai. O pai de George era dentista e aspirante a roteirista de cinema, e teria ficado com raiva de Michael por ter negado dinheiro para um filme. Frank também diz que se lembra de George falando que o pai era violento. Então, já dá pra saber o tipo de pessoa que é, né? Número 65. Esse daqui eu acho que é muito importante para todos nós fãs de Michael Jackson. Porque isso provou de A mais B, tá? Que o Michael era inocente. Na verdade, pra gente, nunca houve nenhuma dúvida. Eu nunca duvidei da inocência do Michael. Eu sempre soube que ele era inocente. Mas isso provou pro mundo, né? Evan Chandler, pai do garoto que acusou Michael de pedofilia, se matou pouco tempo após a morte de Michael. Culpa? Sim ou com certeza. Número 76. Michael Jackson começou sua carreira com 5 anos de idade e veio a finalizá-la em 2009, aos 50 anos. Ele ia finalizar a carreira dele de qualquer maneira, né? Ele pretendia acabar em This Is It, tanto que o nome da turnê é This Is It, né? E na conferência ele pregou isso, é This Is It, né? Então, ele ia terminar a carreira dele de qualquer forma, mas teria esses 50 shows ainda. Infelizmente, não aconteceu. Número 78. O Michael era contra o uso de drogas, todo mundo aqui sabe disso, eu acho, né? Acho que não precisa nem ser fã de Michael Jackson para saber que ele era completamente contra drogas. Mas numa conversa com o Barry Gibb do Bee Gees, o Barry disse pra ele que fumando maconha ele tinha criado as melhores músicas do Bee Gees. Aí o Michael pegou e disse: agora tudo faz sentido. E ele e o Frank, né, o amigo dele que eu já citei antes, começaram a fumar de vez em quando. Ou seja, de vez em quando o Michael usava maconha. Número 78. O título do Rei do Pop foi dado por Elizabeth Taylor. A Elizabeth Taylor era uma das melhores amigas do Michael. Pelo menos é o que ele pensava, né? Não vou entrar em detalhes sobre o que eu penso sobre isso. Durante a premiação do American Music Awards, ela chamou ele, né, para receber a premiação, e ela disse: Rei do Pop, Rock e Soul. E ele ficou conhecido mundialmente depois disso como o Rei do Pop. Número 80. No clipe Smooth Criminal, o Michael faz uma performance que eu acho que todo mundo aqui conhece, né? Eu não preciso dizer qual é, né? Aquela performance em que ele desafia a gravidade, que ele deita assim, né? Aquilo ali não é mágica, tá, gente? Existe um mecanismo usado para isso. O sapato, que é um sapato especial, inclusive, ele patenteou o sapato colocado como o nome de sapato antigravidade. O que acontecia? O sapato ele tinha uma entrada no salto dele no formato de um V, e no chão tinha um pininho para encaixar esse sapato. Então ele encaixava ali e fazia a performance. Mas não é fácil de fazer mesmo assim, tá, gente? Eu vou fazer um artigo no blog. Eu vou fazer um artigo no blog. Como eu estou gravando esse vídeo no dia 13, eu vou postar ele no dia 14. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, se vocês não tiverem lido antes de ver esse vídeo aqui, vocês vão lá no blog e assistam, porque tá bem legal. A música Thriller, na ideia original, era pra se chamar Starlight. Eu acho que a maioria dos fãs sabem disso, mas quem não sabia agora tá sabendo. O Michael recebeu 53 milhões de dólares em direitos autorais pelas vendas do Thriller, gente, do LP de Thriller. Pouquinho, né? Número 82. Não se sabe ao certo, tá? Isso daí é meio calculado por cima, porque a conta até se perdeu já nesses anos todos. Mas o álbum Thriller,
de 1982 chegou a 100 milhões de cópias no mundo todo em 2014. Provavelmente muito mais do que isso. O Michael ganhou 7 Grammys pelo álbum e o sucesso era tão grande que Thriller ficou 37 semanas no topo das paradas nos Estados Unidos. 37 semanas. Número 83. Isso aqui é muito legal, gente. Os uivos que tem no começo do vídeo de Thriller é o próprio Michael que fez. Era para ter sido feito por um cachorro, mas o cachorro não estava ajudando muito, aí o Michael foi lá e ele mesmo fez os uivos. Muito legal, né? Número 84. Aquela famosa dança com a mão na virilha que ele faz, que, meu Deus, é a coisa mais sexy do mundo, gente. Meu, cara, eu não vou entrar nesse tipo de detalhe agora, não vou, mas... Bicho, era sexy pra caramba, né? Puta que pariu. Enfim, aquela dancinha com a mão na virilha surgiu naturalmente. Ele não criou aquilo, de repente ele tava dançando e aconteceu. Como ele disse, como ele costumava dizer, ele era guiado pela música, ele não pensava pra dançar. Número 85. No auge da sua carreira, em 1985, o Michael comprou o catálogo dos Beatles por 47,5 milhões de dólares. O que veio a acabar com a amizade dele com o Paul McCartney, né? Não sei se vocês sabem, mas o Paul McCartney e ele foram muito amigos. Tinha uma parceria legal entre eles, mas isso acabou por arruinar a amizade. Mas não, na minha visão, não foi por culpa do Michael. Desculpa, gente. Na minha visão, não foi por culpa do Michael, porque o Michael pediu para que fosse averiguado se ele não ia comprar o catálogo, mas o Paul achava muito estranho comprar uma coisa que já era dele, né, que pertencia à banda dele. Então, o Michael foi e comprou. E, enfim, o Paul achou que foi malícia do Michael, como se o Michael pudesse ter malícia com alguma coisa. Número 87. O Michael teve 3 vezes no Brasil. A primeira foi em 1974, que foi com o Jackson's 5. A segunda foi em 93, para fazer os shows, né, em São Paulo. E em 96 foi a gravação do videoclipe de They Don't Care About Us, em Salvador e no Rio de Janeiro. Número 88, durante a gravação do clipe, uma fã abraçou ele, pegou, né, agarrou ele e acabou derrubando ele no chão. Ele levantou e voltou a cantar normal. Inclusive isso tá no clipe, dá pra ver lá acontecendo. Número 89. Em sua visita pelo Rio, ele andou de helicóptero para ver os pontos turísticos de cima. Número 90. Quando Michael esteve em São Paulo em 93, a equipe acabou atropelando um menino. Na verdade, o menino era fã, né? E acabou entrando na frente do carro porque estava tentando ver o Michael. E acabou sendo atropelado pelo carro. E como não podia deixar de ser, né, gente? O Michael foi ver o menino no hospital. O menino teve que fazer uma cirurgia e o Michael foi lá, visitou, agradou e tudo mais. E no fim, foi uma situação que o menino nunca vai esquecer, né? Incrível. Acho que valeu a pena. Que horror dizer isso, mas é mais ou menos isso. Não valeu a pena quebrar a perna, ficar todo quebrado, mas né, gente, pô, você recebeu a visita de Michael Jackson do nada assim, pô, na hora, né? Ainda nessa visita pela capital paulista, ele mandou fechar o Play Center. Eu acho que todo mundo conhecia o Parque Play Center, né, que já fechou. Ele mandou fechar para se esbanjar pelo parque durante 3 horas. O Michael usava uma faixa branca, acho que todo mundo já notou essa faixa branca que ele usava no braço, em seus shows. Isso era uma homenagem às crianças pobres do mundo. Michael foi o artista que mais doou dinheiro, tá, gente, na história, para instituições de caridade. Número 94. Em 1º de junho de 1988, o Michael quebrou o recorde de artista a ter 3 álbuns que venderam mais de 6 milhões de cópias nos Estados Unidos. O clipe de Black or White foi ao ar simultaneamente em 27 países e teve uma audiência de 500 mil pessoas. Tem noção, gente? A maior repercussão de videoclipe na história. Em março de 2001, Michael Jackson se tornou o artista solo mais novo a integrar o Rock and Roll Hall of Fame. O single Smile, de 1997, eu acho que tem muita gente aqui que nem sabe que o Smile é um single.
Smile é um single do Michael Jackson, gente. Ele é considerado o exemplar musical físico do Michael mais caro do acervo do cantor, porque houve um cancelamento realizado pela Sony. A Sony quebrou todos os exemplares e, por conta disso, se tornou um single raríssimo e extremamente caro. Número 98. Michael deu a ideia militarizar do maior clássico de sua irmã, Janet, a música Rhythm Nation. Eu tenho uma teoria de que a Janet chegou onde chegou por causa do irmão, porque ela era a irmã que ele mais gostava, e ela também, na minha opinião, é a melhor irmã do Michael, eu gosto muito dela. E eu acho que ele ajudou muito ela a chegar onde ela chegou. Falando na irmã, também famosa, os dois protagonizaram, ouve isso, gente, os dois protagonizaram o clipe mais caro da história, que é Scream. Eles gastaram 7 milhões de dólares para fazer o clipe. Tem noção? Número 99. O hit Smooth Criminal tem os sons de batimentos cardíacos do próprio Michael. Número 100. Michael criou em menos de 2 dias a coreografia inteira para o clipe de Bad. Número 101. Michael escreveu Speed Demon graças a uma multa que recebeu por alta velocidade. Eu juro que pra mim é muito difícil imaginar o Michael dirigindo em alta velocidade, gente. Pra mim é muito difícil. Inclusive o Rodrigo Teaser, esses tempos atrás, postou que o Michael, ele dirigia caminhão. E eu juro, eu tentei imaginar de todas as formas que o Michael dirigia caminhão, mas não consigo. Número 102. History é o álbum duplo mais vendido de todos os tempos. Assim como Blood on the Dance Floor é o CD de remixes que mais vendeu no mundo. Número 103. Michael tem 13 singles que chegaram a primeiro lugar na Billboard. Número 104. Ganhou um total de 23 Grammys em sua carreira. Número 105. Estima-se que Michael Jackson tenha vendido entre 350 e 400 milhões de cópias no mundo. 106. Foi um dos pouquíssimos a conseguir emplacar 5 álbuns de inéditas seguidos em primeiro lugar no Hot 200 da Billboard. 107. Segundo a revista Rolling Stone, Michael Jackson faturou durante sua carreira 7 bilhões, algo em torno de 12 bilhões de reais. Nem sei o que é isso aí, gente. Não faço ideia de que dinheiro é esse. Número 108. No dia 13 de junho de 1983, a música State of Shock foi tocada sem parar por 24 horas, 288 vezes, numa rádio da Califórnia, KIQQ FM, não sei se é isso, gente. Acho que é isso, KIQQ. É isso, gente, por hoje é isso. Tem mais, tá? Que eu vou passar só no vídeo da semana que vem. Então, aguardem que vai ter mais curiosidades sobre o Michael. E como eu falei, o último vídeo da série do Michael vai valer muito a pena. Então, se vocês querem saber mais sobre o Michael, fiquem ligados no canal. Se inscreve, ativa o sininho, dá like no vídeo. Você me ajuda muito no crescimento do canal, que eu tô começando agora, eu preciso de muita ajuda. E fica ligado. Vai ter artigo no blog também, então vai lá ler, se você é fã de Michael Jackson. E aguarda aí que vai ter muita coisa legal, muita coisa que vai valer a pena pra vocês. Inclusive vou dar um recadinho, gente. Como eu vou fazer esse vídeo especial pra outra semana, talvez eu tenha que pular algum vídeo. Talvez eu não consiga postar vídeos 2 vezes. Talvez eu poste apenas um. Eu não sei ainda, gente. Vou tentar postar as 2 vezes, mas não vou prometer, porque esse vídeo que eu tô fazendo do Michael vai demandar muito tempo. Então, tenham paciência, tá bom? Que vai valer muito a pena. Beleza? Grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!